Fala, rapaziada, sejam muito bem-vindos ao canal. Quarta-feira temos um jogo importante contra o Fluminense, às 9h30 da noite, pelo Campeonato Brasileiro. Então, galera, já estamos andando e adiantando o X1 entre Vasco e Fluminense. E vamos ver qual o time que é melhor no papel. Sabemos que o Fluminense está na frente no Campeonato Brasileiro, mas também já ganhamos alguns jogos do Fluminense. Normalmente o Fluminense é nosso freguês. Mas vamos ver, jogador a jogador, até o treinador, quem pode estar saindo na vantagem. Logo após a vinheta. Vamos lá, rapaziada, vamos agora para o X1 entre Vasco e Fluminense. Começando pelo goleiro. Goleiro do Vasco, Léo Jardim. Cara, muralha, né? Cara defende muito. E no Fluminense, Fábio. Pô, o cara, um ancião, vamos falar a verdade, é um baita de um goleiro também. Comparando os dois, daria um empate. Muito bons jogadores, defendem muito bem. Pênalti também, os dois pegam muito bem pênalti. Só que o Fábio, no meu modo de ver, tem uma saída quando tem cruzamento um pouco melhor do que o Léo Jardim. O Léo Jardim ainda espera muitas vezes. Tá melhorando, já melhorou bastante. Mas para mim, o Fábio, e eu não vou ficar em cima do muro, não vou dar empate, porque não tá aqui para isso, sai na frente do Léo Jardim. Na lateral direita, Paulo Henrique contra Samuel Xavier do Fluminense. Cara, Paulo Henrique e Samuel Xavier, para mim também seria outro muito difícil que daria um empate. Mas como eu não vou ficar em cima do muro, pois os dois apoiam bem, defendem com bastante força também, não quer dizer que não falham, mas tem muita força física. E os dois conseguem também marcar gols de vez em quando. Então, se a gente for olhar, é muito parecido o jeito de jogar dos dois. O que eu vou levar em consideração é que o PH, nesse último ano que passou, ele chegou à seleção brasileira. Teve um 2025 maravilhoso e 2026 ele ainda está começando. Mas o Samuel Xavier também não é que esteja aquela coisa toda, de vez em quando ele sai para o Guga entrar. Então, no meu modo de ver, o PH vai ficar com a vaga do lateral. Indo para zagueiro, eu estou colocando aqui, galera, o time do Fluminense que jogou no último domingo, tá? Porque o James estava, para mim ele era titular, mas ele estava no banco e lá ficou. Então, a comparação entre esses jogadores que jogaram no domingo. O do Vasco eu sei que o Thiago Mendes volta, porque foi só cartão vermelho, terceiro cartão amarelo, desculpa. E então ele vai voltar para a titularidade, não tem como, o Barros também foi expulso, então ele está voltando. Então, entre Saldívia e Ignacio, a zaga, para mim, é o que tem mais pior do Fluminense, são os zagueiros, tá? Então, o Saldívia, no meu modo de ver, é melhor do que o Ignacio. E o Robert Renan pro Freitas, cara, poupa tempo, né? Poupa tempo, porque o Freitas, meu Deus do céu, para mim é o mais fraco do Fluminense, é o que falha mais, tá? É o que falha mais, que deixa mais a zaga vulnerável. Então, Robert Renan ganha tranquilamente. Agora, um outro bem difícil, que é Cuiabano e Guilherme Arana. Para mim, dois jogadores muito bons. O Guilherme Arana veio mal ano passado do Atlético, começou no Fluminense e no último jogo meteu gol. Mas a gente conhece, sabe que ele veio de seleção, que é muito bom jogador. Cuiabano, 23 anos, garoto novo, está crescendo cada vez mais, fez um ano do Botafogo muito bom, foi vendido, voltou para o Vasco, já meteu gol, já deu assistência. Cara, também muito bom jogador, apoia muito bem, consegue entrar ali pelo meio, igual o Guilherme Arana também, que fez um gol pelo meio também, desse domingo. O que eu vou ter que tirar o desempate aí é que o Guilherme Arana estava na seleção, já teve, né, há uns anos, então vai ter um pontinho a mais por causa disso. Muito bom jogador também, mas o Cuiabano tem tudo para passar o Guilherme Arana, até porque é muito novo. Mas nesse primeiro momento eu vou colocar o Guilherme Arana.
Como volante, primeiro volante, Hugo Moura contra Martinelli, poupa tempo, sem condição. Martinelli é 1000 vezes melhor do que Hugo Moura. Martinelli, cara, é um jogador que ele sempre joga igual, é muito bom, saída de bola, é um jogador que dá tranquilidade, realmente dá tranquilidade. Quando ele jogava ali com o André, também, que o Fluminense ganhou tudo, fizeram uma dupla de volante ali muito boa. E para mim, o Martinelli é um dos melhores volantes dos últimos tempos aí do brasileiro. Pode ter um outro também muito bom, do Flamengo, que Jorginho, lógico, é muito bom, mas o Martinelli é um baita de um jogador. Aí a gente tem Thiago Mendes, nosso capita, contra Hércules. Desculpa, Hércules, mas poupa tempo. Thiago Mendes está jogando um bolão, sem comparação a poupa tempo. Thiago Mendes marcando gol, subindo, desarmando, virou capitão, não foi à toa. Muito bom jogador. Espero que faça um jogo muito bom na quarta-feira contra o Fluminense, né, às 9h30 no Maracanã, e que o Vasco possa tirar proveito disso. Depois, Tietê, e aí eu vou colocar o Canóbio. É o Canóbio, não tem outro. Poupa tempo também, Canóbio muito melhor que Tietê. Tietê que é volante e o Canóbio é ponta, não tem muita comparação, mas o Vasco jogando com 3 volantes, acabou sobrando para o Tietê contra o Canóbio que marcou um gol, tem um belo gol no último jogo. É um jogador muito arisco também, que com muita raça, e o Tietê está muito abaixo nos últimos jogos, não tem jogado bem e não tem feito um bom desempenho. Nuno Moreira e Acosta. Poupa tempo, né, gente? O Nuno Moreira é muito bom jogador. Eu acredito que ele vai começar a jogar na esquerda, vai melhorar muito o desempenho dele. Se o Renato reparou quando ele foi para a esquerda, que ele melhorou muito, e colocar o Andrés Gomes na direita, ele vai realmente melhorar fisicamente, até acho que a vontade dele jogar, porque ele se sente bem à vontade na esquerda. Mas, falando do Acosta, não tem comparação. O Acosta ganha do Nuno tranquilamente. Andrés Gomes e Savarino. Cara, poupa tempo. Savarino, muito bom jogador. Mas o Andrés Gomes, ninguém para o cara. Apesar do último jogo não ter sido brilhante, mesmo assim ele fez várias jogadas boas. Ainda teve uma bola que caiu no travessão, que se é um pouquinho mais fraca, dava gol. Sabe? Um pênalti que o juiz não deu. Então é um jogador que é difícil de parar. Muito difícil de parar. Então, para mim, poupa tempo. Andrés Gomes ganha tranquilamente do Savarino. Agora, DVD e John Kennedy. Cara, sem comparação também, né? Sem comparação, apesar do DVD estar jogando muito bem. John Kennedy é um matador, marca muitos gols. Então, para mim, poupa tempo também. John Kennedy tranquilamente ganha essa disputa. Agora, o treinador, que são elas, Luiz Zubeldia e Renato Gaúcho. Complicado, hein? Complicado. O Zubeldia está fazendo um ótimo trabalho no Fluminense. Porém, se a gente for analisar o Fluminense do ano passado, que o Renato teve com ele, e que levou o Fluminense a 4º lugar no Mundial, foi o melhor brasileiro no Mundial, e hoje já treinando o Vasco em 2 jogos, entre 6 pontos, já ganhou 4 pontos, e sem contar que empatou o último jogo, né, que foi uma derrota, porque o Vasco estava melhor do que o Cruzeiro, e com a expulsão do Barros, teve que recuar, mesmo assim ainda conseguiu marcar um 3º gol, e aí, por um detalhe, cedeu o empate. Então, assim, o Vasco melhorou em 2 jogos, o que ele já não vinha fazendo há muito tempo com o Diniz. E, pegando o que o Renato fez ano passado com o Fluminense, levando a 4º lugar, para mim, como treinador, hoje eu coloco o Renato Gaúcho, tá? Para mim, ele ganha por esse motivo, tá? Porque o que ele fez no Fluminense e o que ele está fazendo no Vasco é melhor.
do que o Zubeldia está fazendo no Fluminense. O Zubeldia está levando o time lá em cima, ok, muito bom, tá aí, chegou aí na final do Carioca, mas o Renato tem um leque muito bom, é o treinador com mais vitórias desde 2016 no Campeonato Brasileiro. Então, se você vê aí, não tem como comparar um treinador que nem o Renato. Hoje, galera, fica aí, vamos ver quantos jogadores e quem está saindo melhor nesse tira-teima aí, nesse X1. Vamos contar aqui. Do Fluminense temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogadores. E do Vasco, 1, 2, 3, 4, 5 jogadores e o treinador. Bate 6-6, um empate e que, assim, já vinha dizendo por vários motivos, com Léo Jardim e Fábio, muito equiparado, Cuiabano com Guilherme Arana, PH com Samuel Xavier, jogadores muito parecidos e que taticamente fazem a mesma função e bem. E outros que um ponto ganha um, outro ponto ganha outro. Então são duas equipes que, cara, vão jogar e vão fazer um belo de um clássico, no meu modo de ver. O Fluminense joga para frente, o Vasco também tá conseguindo ter posse de bola, chutes a gol, ir para cima do adversário e não tem ficar saindo com aquela bola do Diniz, de toque lá atrás. Joga na frente, pega no atacante, o atacante já devolve para o meia e já sai no contra-ataque. Então o Vasco está jogando muita bola nesses últimos 2 jogos, o Fluminense também está jogando muito bem, então tem para ser um clássico muito bom entre esses dois times na quarta-feira. X1 tá aí, galera. Fica com Deus, a gente traz aqui mais notícias para vocês durante terça-feira e quarta antes do jogo, tá bom? Um grande abraço e fiquem com Deus.